conhecer um pouco mais uma história de uma brasileira. Ela tem uma história muito legal. Uma escola que tem um atendimento diferenciado para as crianças especiais. E foi o que eu fiz. E deu tudo errado. Quem tem filho autista, não coloque em escola que não tem apoio. Certeza que vai agregar a vida de vocês. A parte tanto da medicação quanto também da escola, tem algum pagamento que você faz? Funciona esse apoio do imigrante que A gente viu nos últimos tempos as portas se fechando no Brasil. Sim. Depois que a gente chega aqui, a gente começa a perceber o quanto aqui precisa de pessoas de coragem, plataformas de serviços. Você como fornecedor se cadastra, faz uma alternativa, tá? Para você que quer trabalhar por conta. Galera, nós aí de novo. Ih, filho, mais um videozinho no canal, né? Mais um videozinho no canal. O vídeo de hoje é um quadro novo. Estamos trazendo para vocês aqui um quadro novo. É um quadro onde nós vamos fazer uma entrevista, vamos dizer assim, conhecer um pouco mais uma história de uma brasileira, né, que está imigrando, veio imigrar junto com a família, né? Ela é daqui de Lisboa. Vamos trocar um papo com ela. Ela tá logo aqui atrás conversando com a Adriana. Vamos trocar uma ideia com vocês. Estamos aqui num parque, tá vendo? Na zona, né? Na região de Odivelas. E vamos junto trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais da história dela. Vocês vão conhecer, ela tem uma história muito legal, né? Um bate-papo bem tranquilo e poder, claro, motivar e até mesmo alertar todos vocês que pretendem viver em Portugal ou até mesmo já vive em Portugal. Vamos lá bater um papinho? Ó, e quem tá chegando agora, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e ó, não vai embora não, hein? Fica no vídeo, hein? Fica no vídeo, hein? Olá. Prontinho, pessoal. Aqui tá a Adriana, né? A Adriana vocês já conhecem. Estamos aqui também com a Esther. Esther, de onde você veio, Esther? Qual a cidade, né, você nasceu? Fala um pouquinho, eu já apresentei, falei que você veio com a sua família, né? Sim. Do Brasil, né? Está aqui, chegou em março, é isso, Esther? Exatamente, né? Chegou eu, meu esposo e meu filho, o Johannes, o Marcos e eu, Esther. Pronto. A Esther, de qual cidade você é lá do Brasil? Nós morávamos em Joinville, Santa Catarina. Perfeito, perfeito. Então vocês tomaram a decisão de vir para Portugal, né? E essa decisão foi tomada, Esther, uma decisão só sua ou foi uma decisão sua junto do seu marido? Como é que foi a decisão de vocês? Exatamente, a gente teve o apoio da minha irmã, que já estava aqui morando em Portugal, e aí a gente decidiu em conjunto imigrar e tentar uma vida nova, novas oportunidades. Perfeito, perfeito. E no caso, Esther, você veio junto com o seu marido, claro, você tem filhos? Exatamente, tem o Johannes, né? Que ele é um menino autista, inclusive, eu falo isso com muito orgulho por ser uma criança especial, uma criança muito esperta, inteligente e totalmente diferenciada, né? Ah, que legal, que legal. A gente, uma das coisas que mais nos fez conhecer aqui, né, pessoalmente, a Esther, para quem não sabe, a Esther também acompanha o Bora Com Tudo desde que ela estava lá no Brasil, né? E depois que a Adriana colocou lá no Instagram, não foi, Adriana? A opção, perguntando quem gostaria de participar, aquela coisa toda. A Esther contou para Adriana lá no direct a história, um pouquinho dela. E quando ela contou da história, um pouquinho do que ela viveu aqui, falando um pouquinho do filho dela, né? E a gente achou isso surreal, achamos que foi o fato primordial para trazer para vocês, que a gente sabe que, principalmente aqui no YouTube, pessoal, a gente sabe que esse tipo de conteúdo tem muito pouco, né? A gente fala de trabalho, a gente fala de experiência de vida, mas a questão do autismo é muito pouco abordada. Principalmente você que já está aqui em Portugal ou você pensa em vir para Portugal. Então hoje, o vídeo de hoje, você vai conhecer um pouquinho a história da nossa querida Esther, que está aqui com a gente. Sim. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela de vida aqui em Portugal, onde ela vive, o trabalho dela, o trabalho do marido dela, por que ela escolheu essa cidade e, claro, contar um pouquinho da história tão bonita aí para poder estar motivando vocês que também têm filhos autistas, né, Esther? Com certeza. Então quem tá chegando agora não pode deixar de quê, Adriana? Não pode, gente, deixar de se inscrever, de curtir, comentar e principalmente, gente, esse é um assunto super importante, muito especial, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então bora compartilhar, hein? Isso aí, fica aí, tem muito conteúdo legal e ó, não vai embora não, hein? Fica no vídeo, hein? Prontinho, pessoal, vamos continuar aqui nosso bate-papo, nossa resenha, né? Que é o que a gente gosta de fazer.
E vou perguntar aqui fazer uma perguntinha aqui para Esther. Esther, em relação, você falou de onde você veio lá do Brasil, de onde você vivia, né? Você falou também que veio com a sua irmã, a sua irmã te ajudou aqui na questão dos primeiros passos, né? Sim. Que a gente sabe que é primordial, principalmente a gente que não conhece nada num novo país. E como é que foi a questão do arrendamento? Foi difícil conseguir? A gente sabe que Portugal hoje vive uma crise absurda no arrendamento, né? E como é que foi para você? Conta um pouquinho dessa experiência de arrendamento. Sim, nós viemos já preparado para morar aonde fosse necessário. Nós não escolhemos cidade porque realmente é muito complicado, né? Tem a possibilidade de você escolher alguma cidade, de repente pagando um relocation, mas se você optar em procurar sem esse serviço, é bem complicado mesmo. Então, a gente veio preparado para morar que fosse num quarto. Sim. Mas, como a minha irmã estava aqui e nos ajudou, foi através do Facebook que ela colocou um anúncio e o próprio proprietário entrou em contato. Às vezes a gente pensa assim que ninguém não tem casa, mas na verdade existe um ditado, quem procura acha. É verdade. Algum lugar você vai achar para morar. Verdade. E eu achei muito interessante essa dica, né, de a pessoa colocar lá no Facebook. É claro que tem que cuidar, porque a gente teve muito cuidado, ela foi fazer a visita antes. Sim. Por isso mesmo, quem não tem, eu acho importante usar relocation, né? Porque a pessoa vai, conhece o proprietário, faz a visita. Claro. E aí, né? E também o proprietário da casa onde eu arrendei não solicitou que a gente desse uma entrada, né? Então, quer dizer, algo bem fora do comum, né? Sim. Mas assim, ele foi uma pessoa muito boa, né? Um português, né? Muito bom. E nós chegamos, daí fizemos o pagamento de onde a gente mora. Foi eles mesmos que encontraram nós através de uma publicação no Facebook. Perfeito. E aí assim a gente conseguiu a casa onde a gente mora. E é aldeia, né? Sim, porque às vezes muita gente tem assim um preconceito de morar em aldeia, mas a gente já veio consciente. Vamos chegar, vamos comprar um carro para se deslocar, porque aqui não tem como você morar no interior e não ter um carro. Bem. No caso, Então, você já veio com esse pensamento do carro devido à aldeia, né? Você já sabia que poderia ter que precisar de um carro, né? A gente sabia que ia morar num lugar mais retirado, porque a gente não queria pagar um arrendamento alto. Perfeito. Então a gente optou em um valor e a gente foi realmente para a aldeia, foi para o interior, né? Sim. E daí compramos um carro. E assim a gente não teve problema de onde a gente está morando. Porque, por exemplo, hoje nós estamos em Odivelas, inclusive estamos a trabalho aqui, né? Foi onde a gente se encontrou aqui. Perfeito. Mas nós estamos trabalhando. Com o carro você vai para qualquer lugar, você não tem problema. Mas tem que realmente vir planejado para comprar um veículo, porque isso é básico, né? Isso é muito necessário. Necessário. Eu não lembro se eu comentei a cidade que você está vivendo, Esther, aqui em Lisboa, qual é? É Lourinhã. Lourinhã, isso. Pessoal. Eu não lembro se eu coloquei. De interior mesmo, Pronto. Interior de Lisboa. Então, nesse caso, né, o arrendamento, que é a parte mais chata, mais complicada, né, a Esther passou para vocês. Em relação falamos no início, a Esther tem um filho, né, e a questão do estudo, né, acredito que ela já veio pensando nisso. Conta um pouquinho como foi a questão do estudo, para você conseguir pegar e colocar numa nova escola, adaptação. Como é que foi essa questão, Esther? Sim. Assim, pessoal, a gente pesquisava muito vídeo no YouTube. É muito importante que vocês assistam, quem está no Brasil, que quer vir embora, assistam vídeos. Assistam do começo ao fim, assistam 1, 2 vezes, 3 vezes se necessário. Foi o que a gente fez. Quando nós estávamos no Brasil, inclusive eu falei para a Adriana, falei que a gente já conhecia eles desde lá. Por quê? Porque eu tinha uma dúvida na cabeça, eu ia lá no YouTube, tal coisa, e aquilo aparecia muitos canais que iam dando dicas de como que funcionava, o que a gente poderia fazer, e dessa forma você acaba economizando muito dinheiro, inclusive. Perfeito. Porque você vai pegando uma dica daqui, quer dizer que no interior é mais barato morar? Tal coisa, entendeu? E aí vocês vão montando assim uma estratégia para que vocês cheguem aqui e tenham menos erro possível. Perfeito.
Isso vai fazer economizar muito dinheiro. E a questão de escola, a mesma coisa. Eu vi vídeos sobre escola, eu vi vídeos sobre a nossa profissão aqui, eu vi vídeo de tudo quanto é jeito que agora eu nem lembro mais, né? E aí, assim, a gente conseguiu aprender muita coisa e economizar muito dinheiro também, porque até mesmo a gente nem tinha tanto dinheiro assim, né? Então, a gente realmente usou bastante estratégias, assim, para que a gente pudesse... se dar bem aqui, né? Se colocar aqui e assim poder trabalhar com dignidade e avançar. Mas a respeito de ensino, né? Sim. Eu vi vídeos a respeito de mães de autistas, de crianças autistas, como é que funcionava a escola de autista. Não são muitos vídeos que tem na internet, mas o que teve ali eu pude pegar. Conseguiu pegar em boas informações. Só que assim, tem um problema, né? Porque, tipo, como você não tem muito como escolher, assim, que nem assim, por exemplo, eu vi uma mãe falando sobre Viana do Castelo. E aí, eu fiquei assim, eu quero morar em Viana do Castelo. Mas na verdade, aí cada vídeo que tu vê, tu quer morar onde a pessoa tá falando, né? É verdade. Isso é muito real. Mas acontece que eu pude aprender que todas as cidades, né? Todos os concelhos aqui é falado, né? Sim. Tem um agrupamento e aí tem uma escola que tem um atendimento diferenciado para as crianças especiais com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência. E aí, o importante é uma coisa que eu não fiz no começo, porque assim, na verdade, pessoal, eu cheguei em abril e aí, tipo, resumindo, meu filho teve 2 meses só de escola e já passou de ano, porque no Brasil a aula começa em fevereiro, acaba em dezembro. Perfeito. Em Portugal, a aula começa em setembro e termina em junho. Isso. Quer dizer, eu cheguei no finalzinho. Isso. Então, o que eu pensei? Bom, vim morar aqui, eu vou colocar meu filho mais perto da minha casa, estudar. Será que eu possa aprender ali rapidamente, em 2 meses, que vai acabar a aula, e ver o que eu faço? E foi o que eu fiz. E deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Não é fácil, porque gente. Hoje eu digo pra vocês assim, ó, quem tem filho autista, não coloque em escola que não tem apoio, não coloque. Por quê? Porque assim, como eu não tinha mais orientação, vi poucos vídeos e não era a respeito disso, eu passei bastante dificuldade. Meu filho não se adaptou na escola, não quis mais ir pra escola, a escola não tinha ninguém para apoiar, ninguém para ajudar ele a se acalmar, ficar lá, dar atividade, não tinha exatamente nada nessa escola. Aí a própria escola me orientou a eu conhecer outras escolas para que eu pudesse matricular o Johannes na escola ideal. Então o que eu fiz, que fica como dica aí para vocês que tem filho autista que vai vir aqui para Portugal. Eles falaram para mim, vai na escola tal, e daí tu conhece e vê onde que tu vai matricular teu filho, onde tu achar melhor. Beleza, eu fui, conheci 3 escolas. Gente, a estrutura das escolas para apoio, todas as 3 que eu fui, eu fiquei assim, muito assim, positivamente surpreendida, tá? E aí eu optei em ele estudar na cidade que a gente mora, porque ali, além de todo o apoio escolar, o município dá o transporte da criança da sua casa até a escola, da escola até a sua casa, ou seja, muito não legal. Muito bom. Eu já falei bastante. Muito bom. Eu tô aqui por trás. A gente sempre fala, né? Eu e a Adriana, a gente sempre fala. A gente sempre fala com vocês. A gente sempre fala com vocês, pessoal, que a gente gosta de trazer vocês pro vídeo. E eu tô aqui curtindo de uma forma. Eu tô aqui até. A gente tá aprendendo. Eu tô aqui filmando a Esté falar. Eu tô aqui de uma forma. É que vocês não estão me vendo. Mas deixa eu virar pra mim aqui. Eu tô curtindo de uma forma. Parece até que, sabe, tipo, antes da gente sentar aqui, né, aqui no parque, a gente bater um papo antes, poder conversar, poder entender um pouquinho. E eu tô curtindo, sabe, gente? É uma história tão especial, tão legal, que a gente fez questão de vir aqui. Porque a gente sabe, a gente tem certeza que vai agregar a vida de vocês. Então, é isso. Com a gente fala muito mesmo, a gente conhece. Quem conhece o nosso canal sabe. Mas o nosso assunto é esse, é direto. E aqui não tem isso não. A gente vai bater um papo e a gente tem certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Pode continuar, Esté, sem problema. Fique à vontade. Assim, ó, né, eu escolhi a escola dele porque o transporte é muito importante. Eu não pago nada. A escola... na verdade, eu descobri essa semana que quem transporta o meu filho é o bombeiro da cidade.
Nossa, que É legal, o bombeiro. gente. Olha isso. Eles mandam a carrinha, que a gente chama de micro-ônibus no Brasil, Aham. e ele vai super feliz, volta super feliz. Olha, interessante. A escola tem, assim, salas de apoio. Como foi? Eu vou dar um exemplo, porque cada escola é diferente, tá? Sim. Aí eu fui conhecer uma era de um jeito, a outra era de outro jeito. No entanto, assim, todas têm apoio. Mas Sim. na escola dele, ele tem uma salinha que eles ensinam culinária pra ele. Olha isso, Olha gente. Olha isso. É, ele tem uma salinha de umas luzes de neon que é utilizada. Quem pesquisar no grupo, lá no Google, desculpa, Sim. vai ver, assim, salas com luz de neon para crianças especiais. É espetacular. Que legal, que legal. A criança vai lá e faz uma terapia, tem luzes e jogos, e olha, é maravilhoso, sabe? Top. Ele hoje ele tá bem habituado. Ele tá Sim. bem. E lá ele tá Além de tranquilo. natação também, que eles têm. Nossa. Gente, legal. olha, realmente assim, eu tô assim muito, muito feliz. E o mais feliz ainda, porque ele vai feliz pra escola. É isso. Isso Sabe? é importante. Ele embarca naquele ele pede até sábado e domingo pra ir pra escola. Que legal. Isso que é legal. bom, gente. Quando o filho pede pra ir pra escola, isso é um bom sinal. É. Né? Isso é um ótimo sinal. Agora, Sim. se o filho chora, não quer de jeito nenhum, a gente já fica meio Já assim. fica com o pé atrás, né? Até porque ela saiu de um país que a gente acredita, mas ela é língua portuguesa. Tem nada a ver isso, né, Esther? Porque a língua portuguesa é tudo igual, né? Não tem nada de igual, né? Não, na verdade, assim, ó, eu digo uma coisa assim, ó, que você que é pai e mãe de autista, olha, é muito assim, ó, preste muita atenção, porque os autistas, eles muitas vezes não têm facilidade de comunicação, de falar. Entendi. Então, na primeira escola que eu matriculei para ele, que eu falei que deu ruim, ele não queria entrar de jeito nenhum, ele não me explicava o porquê. Ah, mãe, aconteceu isso, aquilo, Ele aquilo só não outro. queria entrar. Ele não queria mais ir para a escola. Mas isso por quê? Porque, tipo, se não tem um apoio, mas a criança não consegue falar. Então, por isso que eu digo, não matricule em lugar nenhum. Vá para uma escola que as pessoas entendam do assunto. Exatamente. Perfeito, Entendeu? perfeito. Que aqui tem, toda cidade vai ter o agrupamento, vai ter uma escola que vai ter, eles fazem diferente. No Brasil tem uma lei que, inclusive, na maioria das vezes não funciona, eu posso falar isso porque eu sou mãe de autista, eu sei que não funciona, que teu filho tem que ter um professor especial para cuidar dele ali, tipo a sala toda e um professor para cuidar do autista. Sim. Tá? E só que esse professor tem que ser formado. O máximo que eles conseguem, com muito esforço, é alguém sem formação, às vezes, né? A maioria das vezes, e para cuidar daquele autista. Só que assim, tem muitos autistas, né? Muitas crianças recebendo diagnóstico. Então, aqui já é diferente. Eles têm assim a equipe que é preparada para atender. Só que se você for para uma escola que não tem, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Então, Mas para você matricular ele, você precisou mostrar algum documento médico no local? Eles pedem alguma declaração. Que ele tem autismo realmente? Você trouxe alguma coisa do Brasil para comprovar isso? exatamente, quando a gente, antes de imigrar, a gente já, como eu disse, viu muitos vídeos Sim. e já se preparou com tudo, sabe? Com Documentação, laudo, tudo que tinha de lá trouxe pra cá, receita médica é muito importante. Tudo, né? Para Interessante. Aham. poder. Porque chega aqui, você pode ir daí, que nem no centro de saúde, para ele tomar um medicamento que ele toma, eu tive que apresentar a receita médica, o laudo médico. Mas mas você tem laudo? Tenho. Aí eu apresentei o laudo. Perfeito, perfeito. Entendeu? E a parte tanto da medicação quanto também da escola, tem algum pagamento que você faz? É gratuito? O Como custo, que né? é O custo, no caso? você É assim, cobrado ó, algum valor nisso tudo? O que eu pago é somente a alimentação dele. Só alimentação. Só Agora as alimentação. atividades da escola são gratuitas, Tudo é medicação que ele precisa. A medicação eu pago, mas assim, meu Deus, é muito barato aqui. E barato? qual o valor da alimentação, Esther, que você paga para ele? Olha, dá em torno, eu não sei exatamente, tá? Sim. Mas não chega a 2 euros. É melhor Sim. eu falar assim porque eu não lembro exatamente do Perfeito. número, mas não chega a 2 euros por dia. Por dia, E E ok. ele fica estudando das 9 da manhã Sim. até 4h30. Caramba. E aí ele tem alimentação durante todo esse dia, né? O pequeno almoço, Daí o almoço. assim, ó, a gente manda os lanches. Os E intermédios. o almoço é fornecido pelo município, né? Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, a gente, outra coisa. Numa escola que não tem apoio, por que eu imagino que meu filho não se deu bem naquela escola? Por quê? Porque ele também teve dificuldade
Vou falar bem a verdade. Ele Sim. passou fome na escola. Ai, meu Deus, isso é verdade. Ele passou mesmo? fome porque eles não deixavam eu mandar comida para ele. Já nessa escola de apoio é outro entendimento. Não, Entendi. mãe, teu filho não pode ficar com fome. Entendi. Olha isso. O teu filho precisa se alimentar, então tu vai mandar sim. Tu vai mandar comidinha pra ele, tá entendendo? Entendi. Aí são eu 2 mando os euros, né, lanchinhos, gente? pronto, ele não tem dificuldade, porque criança autista tem seletividade alimentar, Sim. entendeu? Sim. Então não adianta você dar uma comida lá da escola que a criança não come. Perfeito. Ele não vai Na comer. teoria é bonito falar, mas na prática não Exatamente. funciona, entendeu? Não, com Isso aí. certeza, com certeza. Daí assim, mesmo assim, eu mando os lanchinhos pra ele e optei também na comida escolar. Por quê? Porque, tipo assim, eu como mãe, eu quero que ele se desenvolva também, não só coma aquilo que toda a vida aquilo. Claro. E ele perfeito. melhorou muito, depois que a gente veio pra cá, ele ampliou muito o cardápio dele, entendeu? Ah, que legal, Ah, que imagina. legal. Então foi muito bom, sabe? Poxa, coisa boa, né? Ver que Aham. essa ampliação do cardápio é muito boa, né? A gente Sem até dúvida. brinca, né? Lá em casa, as nossas Lá em filhas casa, são adultas já, né? Mas são péssimas pra comer. Mas aqui em Portugal, elas... nossa, a mente parece que abriu. Hoje em É dia, isso comem aí. coisas, eu falo assim, você tá comendo isso? Falei, eu não acredito, não foi? É, muito bom, É bem muito legal. bom, bem legal. Imagina uma criança com autismo, né? É. Então eu assim, tipo assim, sabe? Eu vejo assim, a gente tem que trabalhar em conjunto com a Isso aí, escola, Claro, isso aí, com isso certeza, aí. com para que certeza. as coisas sejam melhor pro teu filho, né? Com Muito legal. certeza. Você estava falando comigo também, antes da gente começar a gravar, sobre aquele apoio ao imigrante, né? Que eu nem conhecia, gente, não conhecia. É. Ela estava me explicando um pouquinho como é que funciona esse apoio do imigrante que foi lá para você. Uhum. Então, pessoal, na verdade, devido a essas questões escolares, né? A gente teve algumas ajudas de alguns órgãos, né? Tipo assim, eu tive ajuda do CPCJ, que é a mesma coisa de Conselho Tutelar no Brasil. Eu tive ajuda aqui e algumas indicações onde eu poderia procurar ajuda. E assim, existe um órgão que se chama Apoio ao Imigrante. Esse apoio ao imigrante, realmente ele te apoia em tudo. Por exemplo, se você chegou aqui em Portugal, está há pouco tempo, e você não está conseguindo trabalho, e está começando a faltar as coisas, vai lá no apoio imigrante, explica para eles, manda um e-mail agendando, liga agendando primeiro, Sim. explica para eles, olha, estou aqui tanto tempo e tal, não estou conseguindo trabalho, eles vão te ajudar. Eles me ajudaram no começo, que eu não conseguia trabalhar por conta do Johannes, Sim, né? Essa sim, questão sim. de escola que deu Sim. problema. Sim. Me ajudaram com alimentos. Inclusive, tinha até um forno lá, me deram até um forno. Olha Viu? isso! E tipo assim, sabe, eles ajudam. Outra coisa que eles me ajudaram a fazer o cadastro de menores que eu não sabia que existia. Por exemplo, você pode vir com visto de procura de trabalho e você está diante do país em processo de legalização, mas o seu filho, que é de menor, ele não tem nada disso. Então o seu filho, ele pode ser cadastrado, segundo eles, né? Ele vai ter os mesmos direitos, se não for os mesmos, talvez quase todos. Quase todos, Os sim. direitos de uma criança que seja portuguesa. Perfeito, muito legal essa informação, pessoal. Né? Quando ela falou com a gente isso lá fora, bem que a Adriana lembrou. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas não sabem dessa informação, né, E Adriana? muita gente me pergunta sobre isso. Isso aí é Sim. uma coisa realmente que eu nunca tinha ouvido falar. Ela que tá dando várias dicas, gente. Várias dicas, Já isso tá aí. anotado, mas quando alguém me perguntar o que eu vou fazer, vou jogar o vídeo para o pessoal ver ela explicando, que ela explicando melhor. Justamente. Então, pessoal, como a gente falou, tá vendo? A gente sabia que ia agregar aí a vocês, né, toda essa informação que a Esté tá passando, né? Ela não só tá ensinando aqui, né, eu e a Adriana, como todos vocês. A gente faz questão de levar vocês aí em tudo que a gente faz. E esse novo quadro, né, a gente falou, a Adriana falou lá no direct que era um quadro que iria agregar muito e a gente espera que esteja ajudando. Prontinho, agora a gente vai para a parte, gente, do trabalho, não é isso? Falar um pouquinho de trabalho, né? Isso aí. E você, no Brasil, você trabalhava, era empreendedora? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente realmente era empreendedor lá. Tínhamos um trabalho de carpintaria. Na verdade, agora eu já estou falando aportuguesaiado. Normal isso, né? Né? Mas eu vou tentar falar também de forma que a gente falava. Que a gente falava. Enfim, a gente realmente trabalhava com marcenaria, loja de móveis,
Também a gente teve uma hamburgueria, né? Que a gente, tipo, se virava, né? Exatamente. É o que o brasileiro faz, né? Vai dando um jeito. Verdade. Vai dando um Exatamente. jeitinho. E aqui em Portugal? O que você tá fazendo? Tá trabalhando em quê? Você, seu marido? Sim. Então, aí a gente chegou, aí meu marido pegou um emprego, né? Um trabalho Sim. com contrato, tudo, né? E agora a gente começou a trabalhar mais por conta mesmo, né? E a gente começou a adquirir algumas oportunidades, sabe? Que as pessoas começaram a abrir as portas para nós, né? Eu até relatei para vocês, né? Que a gente viu nos últimos tempos as portas se fechando no Brasil. Sim, sim, Em sim. relação à nossa empresa, né? Não é fácil ser empreendedor. Se você é empreendedor, você sabe disso. No Brasil é mais difícil ainda. E aí, como as portas se fecharam lá, a gente veio pra cá, a gente não sabia muito bem se ia trabalhar de empregado. A gente veio com a mente aberta para trabalhar do que fosse. Isso aí. Inclusive, né, o meu marido chegou a trabalhar numa carpintaria. Mas, assim, é uma coisa que eu conversei com vocês e quero deixar aqui, ó. Portugal tem muita oportunidade para empreendedores. A gente sente falta de muita coisa e os próprios portugueses nos falam: vocês têm que trazer coisas novas para cá. Uhum. Eles adoram que os brasileiros e os estrangeiros venham trazer coisas novas. Isso aí. Porque assim, quem não gosta de algo novo? Isso E aí. aqui é a mesma coisa. E eu tava falando, às vezes nós chegamos do Brasil com toda essa carga, né? Com esse histórico de, às vezes, de batalha, né? Cada um com sua história. E a gente não consegue ver, né? Mas depois que a gente chega aqui, a gente começa a perceber o quanto aqui precisa de pessoas de coragem para empreender. Inclusive, mais um apoio que eu contei para vocês foi o apoio ao empreendedor. Sabe você que está pensando assim, poxa, no Brasil eu fazia lanche para vender, fazia hambúrguer para vender em casa, fazia brigadeiro para vender em casa. Mas aqui não dá, não pode, por quê? Porque a gente vê vídeos, a gente vê comentários no Facebook, em vários canais, que aqui não dá nada, aqui não dá pra tu fazer nada. Não é verdade. Verdade. Tá? A gente falou muito sobre isso, essa informação que ela tá passando é bem interessante, pessoal. Tá. Tem um órgão aqui que se chama Apoio ao Empreendedor. Na minha cidade tem, na sua cidade que você vai morar ou que você está, deve de ter também. Algum lugar vai ter mais próximo. Não, com certeza, sim. Aí, assim, eu também consegui essa informação. Aí eu marquei uma reunião lá, nesse apoio. E aí, porque eu tive uma ideia no começo de fazer comida para vender, né? No caso, hambúrguer, que é o que eu fazia também no Brasil. Aí, assim, eles me deram toda a documentação de como que eu iria fazer para poder começar a fazer comida em casa para vender. Sim. Só que eu não levei adiante por conta de a gente começar a trabalhar com montagem de móveis, né? Sim, sim. Então a gente começou a trabalhar com montagem de móveis, começou a dar bastante, então a gente desistiu dessa outra ideia, que também é uma ideia boa, mas a gente deixou essa ideia mais para outra oportunidade. Então, assim, gente, Portugal precisa de brasileiros corajosos. Se você tem coragem, eu tava dizendo, às vezes a gente no Brasil fala, a gente faz e acontece. A gente, porque eu vou para Portugal, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Aí chega aqui, a pessoa leva um choque. Porque assim, não é mais nada daquilo que a gente estava imaginando lá. Entendeu? Só que na verdade, com esse choque, tem muita gente que enterra tudo que era. E não é assim, a gente precisa ter coragem, sabe? Como diz a Bíblia, ser forte e corajoso. Exatamente. E é o que a gente está fazendo, né? Porque não tem como a gente melhorar de vida se a gente não tiver atitude, não tiver coragem. E é o que a gente está fazendo, né? Porque não tem outra forma de a gente... Ela estava falando pra gente, pessoal, há pouco tempo, né? Que a gente trocou aquela ideia para poder se conhecer melhor. E o marido dela chegou, trabalhou 6 meses, né? Foi basicamente isso, não foi? Na carpintaria, não é isso? E agora eles estão trabalhando para eles mesmos, né? Qual o nome dessa aplicação? Como funciona? É como se fosse um empreendedor, né? Ela tava falando, porque a gente não explicou, acabou não explicando. Isso. Ela tava contando pra gente sobre Você acabou descobrindo ou alguém falou pra você? Como é que foi isso? Bora, Vocês estão curiosos, né? Gostei da Esther! Estão curiosos, mas eu vou contar pra vocês.
Quando você quer conseguir um emprego, você vai lá no LX, que Netflix não. Netempregos. Tá vendo muita série, Esté, tá vendo? Não, Tá mas olha só, maratonando. Netempregos, enfim, sites de emprego, né? Porque no começo a gente fica até fraco da vista de tanto olhar, porque eu também procurei muito emprego, tá? Porque no começo eu de tiro pra tudo quanto é lado. Isso aí, Mas assim, ó, Aí eu acabei descobrindo que existe plataformas de serviço. Vou dar um exemplo pra vocês, é uma propaganda grátis. Aí, se vocês quiserem patrocinar o canal, nem é meu. Boa, olha a Pode Esté. patrocinar. Mas assim, a gente, por exemplo, assim, ó, tem uma plataforma que se chama Zask, a outra que se chama Fixando, daí tem o Habitíssimo, tem o Oscar e tem o Oscar e vários que eu não sei dizer, mas eu trabalho hoje com a Zask e a Fixando. Pronto. E aí são plataformas de serviços. Você como fornecedor se cadastra e o cliente como consumidor final, ele vai lá em busca de algum serviço. Por exemplo, assim, você precisa de um encanador. Você como consumidor precisa de um encanador. Você vai lá, se cadastra, precisa de um encanador e tal. E aí a plataforma vai entregar para os fornecedores, né? Para as empresas que se cadastrarem lá ou para as pessoas que querem trabalhar por conta. Sim. E aí ali vai acontecer a relação de serviços, né? Orçamento e tudo mais, entendeu? Então seria basicamente isso, dar uma pesquisada que é muito importante para quem quer trabalhar, inclusive para quem também precisa de serviços, né? Pronto. Então assim, é mais uma alternativa, tá? Para você que quer trabalhar por conta, é uma alternativa muito boa que poucas pessoas conhecem, assim, né? Uma questão, a pessoa, assim, eu tô fazendo essa pergunta aqui, aí não fiz essa pergunta, né, pra ela, é que eu lembrei. Então a pessoa, por exemplo, não sei que a pessoa tem um contrato de trabalho, né, tipo a Adriana trabalha part-time. A Adriana pode, de repente, se ela tivesse, claro, uma especialidade dessa, ela pode trabalhar no part-time dela e pode também fazer isso como um extra, não daria? Com certeza, né? A gente começou a trabalhar quando meu marido estava empregado, né? Pronto. Então ele estava empregado e a gente fazia isso sábado, domingo, feriado, de noite, entendeu? Só que daí a gente começou a perceber que começou a dar melhor do que o trabalho dele. Então aí ele encerrou o contrato com a empresa e começamos a trabalhar por conta. É um início. Para você que é empreendedor, seja lá qual for a profissão, entra lá e vê quais são as profissões que dá para se cadastrar. Fica a dica para vocês também entrarem, pesquisarem, a gente vai deixar o nome aqui, mas, né, para eles entrarem também e pesquisar também mais a fundo, né, sobre, né, que a Esté tá arrasando nas informações. Super despachada falando, isso aí. Tava nervosa no início, mas não mostrou nada de nervosismo, tá? Já tá desenrolada. Tá ótima. Já tá de acordo, né? Uma questão, Esté, que a gente também comentou também muito. O que você tá achando desses, são 8 meses, né? Basicamente, vai fazer 8 meses agora em novembro. Num balanço geral entre Brasil, Portugal, né? 8 meses, a gente sabe, pessoal, que é muito pouco, né? A Esté, a gente já viu aí, vocês estão percebendo, é uma pessoa, né? Não só ela, a família é muito abençoada, né? Ela conseguiu arrendamento, né? Ela teve suporte da irmã dela, ela conseguiu um bom estudo, uma boa educação agora para o filho dela, que não é fácil. Ela já está conseguindo empreender, né? Tu vê que as coisas estão andando. Então a gente está fazendo questão de fazer esse vídeo para vocês, justamente pela história dela, porque a gente sabe, não é fácil, né, Esté? Explica para eles esse balanço entre Brasil e Portugal, como é que tá a expectativa que que tu percebeu em tão pouco tempo, vamos dizer assim, entre Brasil e Portugal, a comparação dos dois países. É assim, a gente, é complicado quando a pessoa tá apaixonada, né? Eu tô apaixonada por Portugal, mas assim, realmente eu vejo que para quem quer realmente uma oportunidade de mudança de vida, eu vejo que é muito vantajoso realmente escolher Portugal. Eu percebo que tem estrangeiros de outros lugares do mundo que inclusive tem salários melhores, salários mínimos melhores do que Portugal, mas as pessoas vêm para cá. Porque verdade. Existem diversas vantagens, né? A gente vai pesquisar e já vê, né? Qualidade de vida, o próprio clima também daqui é maravilhoso, né? Isso que eu ia falar. O clima daqui, eles vêm muito também, é maravilhoso. Entende? E assim, eu acredito que é um país de oportunidades, né? É um país que tem muitos idosos, então assim,
a necessidade, sabe? Sim, com A certeza, sim, necessidade. sim. E em relação ao salário mínimo, né? A gente sabe que o salário mínimo de Portugal não é o mais baixo da Europa, né? Está entre os mais baixos. O que você, qual foi o tipo de dificuldade que você sentiu em relação ao salário mínimo de Portugal? Explica um pouquinho, pessoal. O que você acha disso? O pessoal fala tanto do salário mínimo de Portugal. Eu acho que assim, ó, eu não, no Brasil, tipo assim, no Brasil eu não queria viver com salário mínimo. Por que que eu vou vir aqui para Portugal achando que eu vou querer um salário mínimo? Entendeu? Então, pra mim, isso não fecha. Outra coisa, comparação de salário mínimo deve ser feita em percentual. Vou dar um exemplo para vocês. A gente precisou comprar uma máquina para trabalhar. Sim. Aí eu fui comparar. No Brasil, essa máquina equivalia a 60% do salário mínimo do Brasil. Nossa. Aqui, 10%. Pronto. Se eu falar de porcentagem, eu percebo logo que o salário mínimo daqui é muito bom em relação ao salário mínimo do Brasil, porque salário mínimo e custo de vida, custo das coisas do Brasil, comparando com salário mínimo e custo de vida e custo das coisas em Portugal, existe uma discrepância. Não existe como você falar que se eu ganhasse tanto era melhor ficar no Brasil. É melhor você ficar no Brasil por qualquer outra razão, mas não por comparação de salário mínimo. Claro, exatamente. Tá? É o que muita gente acaba, sei lá, acho que bagunça um Não há pouco. problema nenhum, a gente ama o Brasil. Sim, Quem me dera é poder estar no meu país, entendeu? É isso aí. Mas eu saí de lá justamente porque aqui eu percebo que é muito mais fácil você adquirir. Vou dar um exemplo para vocês. Nós compramos um carro que aqui a gente pagou 2 salários mínimos. O mesmo carro no Brasil tá 14 salários mínimos. Nossa, olha isso. Falar do que? Não é só o carro, tô dando um exemplo. Sim, claro. O assunto, pessoal, que a gente está tocando aqui não é questão do carro, percebe? Não é a questão da máquina que ela comprou. É isso, ela poder trabalhar, ela tá tão pouco tempo aqui e está conseguindo, né, conquistar as coisas dela devagar. A vida de imigrante, pessoal, é difícil para todo mundo. Cada um com mais dificuldade, outro com menos dificuldade. Então a gente fez questão de trazer esse novo quadro aqui no canal para isso, para poder estar alertando, para poder estar motivando e até mesmo, de repente, ensinando, dando dicas para quem está vindo ou para quem já vive aqui, né, Adriana? Não, com certeza. E a história da Esté, ela mostra pra gente a superação de ter vindo imigrar com um filho especial. Justamente. Né? Justamente. Tá vindo aqui na batalha, tá conseguindo empreender como fazia também no Brasil também. Isso aí. Muita gente acha que vai chegar aqui, empreendia no Brasil, vai chegar aqui e, como você falou, parece que enterra sonho, enterra força, enterra tudo. Verdade. Parece que a pessoa vira uma outra pessoa quando chega aqui e não tem essa garra de querer batalhar, de querer empreender e conquistar mais coisas, né? Se eu posso trabalhar, batalhar, empreender para viver com mais que um salário mínimo, por que não? Verdade. Não batalhava, não era uma guerreira no Brasil, por que não ser aqui também, né? E aproveitar também para você deixar o Instagram também, para vocês que precisarem, né? Sim. Então, a gente... O Instagram da nossa empresa, que está começando agora... Vocês vão dar uma força, hein, gente? Bora lá seguir, hein? Projetos e carpintaria. A gente colocou assim porque, na verdade, Portugal não é marcenaria, é carpintaria. Sim, sim. Então, assim, projetos, porque eu faço projeto, né, de móveis sob medida. E carpintaria, porque é marcenaria em Portugal. Sim, projetos sim. e carpintaria. Perfeito. Entendi. Perfeito. Então você faz toda essa parte se alguém quiser entrar em contato com vocês, você monta o projeto, né? Vocês vão lá, tira a medida, Qual tudo. a sua área de atendimento máxima aqui, né? Ela vive, como falamos lá no início, vive no distrito de Lisboa, tá, pessoal? Aí você atende o distrito de Lisboa e atende algum outro lugar aqui próximo? Como funciona? Olha, na verdade, a gente já trabalhou até pra lá de Porto, Vieira dos Minhos. Então, Caramba. assim, não tem um limite, Pronto. né? É porque a gente gosta de falar isso porque tem seguidores de Portugal inteiro. Ocorre que, né? Claro que, por exemplo, essa casa que a gente fez móveis,
valeu a pena porque era uma casa, era uma cozinha, 2 quartos, né? Ah, Se pronto. for, às vezes, pouca coisa, o custo não... Claro, claro. compensa Sim, porque sim, pagar, sim, porque sim. o custo Tudo de vai viagem, depender, claro. inclusive, se torna muito maior. Mas quando é um apartamento mais completo, né, mais móveis, Perfeito. vale a pena para o cliente, né? Porque a gente com certeza vai fazer um preço justo e oferecer um trabalho com 10 anos de experiência, né? Olha aí! Tá de bobeira não, isso aí. Então já anota, já salva, né? Precisando, pode ter certeza que vai ser um ótimo serviço, né, Adriana? Com certeza. Bora lá seguir, pessoal. Bora seguir, bora também fazer um serviço com eles, hein? Vamos lá, pessoal. Encerrando o vídeo aqui, o bate-papo tá bom, já tá fazendo um ventinho, um Tá frio. agora. Tá começando a escurecer. Um ponto positivo e um negativo de Portugal, Esther. Pode falar um só. Um negativo e um positivo em 8 meses que você acha. O que mais te cativou e o que mais, de repente, se surpreendeu negativamente. Essa é surpresa, ela só não sabia, ela. A pizza. A pizza? Sério? O Brasil tem pizza melhor. Eu ia falar, pizza é negativo, né? Negativo. Boa. Negativo. Negativo. Brasileiros pizzaiolos, por favor, venham para Portugal. Ó, viu? Eu já conheci, tá? Eu já conheci 3 pizzarias boas aqui, de brasileiros que vieram empreender aqui. Mas sinceramente, tá? É brincadeira, mas não é, tá? Claro. Porque a questão da comida, pra mim, assim, foi assim, complicado, porque a gente é muito... O brasileiro, né? O brasileiro, ele pode estar lascado, mas que ele come bem, ele come. E aí, aqui é bem diferente a comida, os ingredientes não tem o mesmo sabor. A forma de fazer as comidas não são agora. Aí, com o tempo, você vai se acostumando, mas a comida foi realmente um ponto, assim, negativo aqui pra nós. Sim, sim. Né? É claro que, né? Depois Mas a Adriana no canal, pessoal, vocês que seguem a gente e acompanham a gente, a Adriana já falou que ela no início teve algumas dificuldades, né, Adriana? Com arroz. A batata não tem o mesmo sabor. A gente tenta fazer igualzinho fazer no Brasil, mas não fica. Maionese. Não Isso. fica, Né? não fica. A gente Então, assim, ó, a gente vai se a gente acostumando. fala isso, mas na verdade, assim, a questão realmente do comércio em si, a gente é muito acostumado no Brasil. Qualquer esquina tem tem um lanche, tem alguma coisa, tem um mercadinho, tem não sei o quê. E assim, aqui mais pra perto de Lisboa, tem mais comércio. Sim, mas assim, eu digo isso pra mim, porque lá onde eu moro, mais no interior, são só os mercados grandes, entende? Isso, não tem menos esses Isso. mercadinhos. Então, assim, um dos pontos negativos é esse. Então, por favor, brasileiros e empreendedores, Portugal. Boa. E o principal, o que mais te cativou aqui de Portugal? O ponto positivo, o que mais te cativou? Realmente, assim, essa oportunidade, né? De a gente empreender, de a gente ter mais tranquilidade em comprar. Por exemplo, né? A gente pensa assim, não comprar coisas para nós por enquanto, mas tudo que a gente puder agregar de ferramentas, que a gente viu que coisas que a gente sonhava em ter no Brasil de ferramenta para facilitar o trabalho, não conseguia. Aqui você vai numa Leroy Merlin da vida, numa loja... Legal, vai lá legal. E aí vai lá e tá um precinho que tu consegue lá e fazer teu serviço com qualidade. Então, legal. Isso foi É o poder de compra. O poder de compra É o poder de compra. O poder de compra é uma coisa realmente surreal, principalmente para quem, como ela falou, ela era empreendedora lá no Brasil, né? Então, se você é empreendedor e pretende amanhã ou depois tá abrindo seu negocinho aqui, isso pode ser um ponto muito positivo, né, Esther? Com certeza. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vou virar agora a câmera aqui. Nós vamos agora se despedir. Deixa eu me enquadrar aqui. Vamos se despedir. Agradecer, né? Principalmente a Esther aí, que ela saiu lá do trabalho dela. Ela tá em horário de trabalho, pessoal. Ela tá em horário de trabalho, veio aqui, mandou mensagem pra Adriana, falou comigo e a gente combinou. Então a gente tá terminando. Principalmente agradecer aí, gratidão total a você que ficou até o final do vídeo, aguentando, né? Aqui, ó, não só o casal, mas a Esther também, que gosta bastante de conversar, de falar muito. Então, pessoal, a gente acredita que ficou um vídeo legal, um vídeo interativo. É o primeiro vídeo desse quadro. Se você tá aqui ouvindo, né, prestando atenção, gostou desse quadro, chama a Adriana lá no direct do Instagram, manda a sua história, né? A gente sabe, a Adriana avisou, infelizmente não vai ser possível fazer história com todos. Não tem como, porque são muitas. Mas manda a sua história,
né? Se tiver, você pode ser do Porto, de Algarve, não importa, a gente vai dar um jeito de ir até você. A gente dá um jeitinho. Vamos dar um jeito de ir lá até você para poder estar contando também a sua história como a Esther fez a dela. Então, mais uma vez, gratidão a vocês, gratidão a Esther, a família dela, sucesso, saúde, que Deus abençoe todo mundo e ó... Bora com tudo! Faster, the tears in the